O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Salve, salve Petrópolis, salve, salve família Nova TVI. Eu estou aqui de volta, dessa vez com Política de Perto, né, nesse sabadão aí. E a gente sempre trazendo novidades da política, eu, Eduardo Moreira, e tentando esclarecer pré-candidatos, esclarecer com candidatos, né, pré-candidato já é candidato, esclarecer às vezes o vereador, o prefeito, o deputado que aqui já esteve conosco. E a gente vai tentar hoje vocês conhecerem uma pessoa que é petropolitana e vem a pré-candidato a Senado, quer dizer, é uma importância no Estado, coisa assim que tem Petrópolis nunca teve um representante filho da terra em Brasília. E pela primeira vez está saindo um candidato petropolitano, aonde nós estamos aqui, que tanto batemos, falando que a gente vem aqui, forasteiros, vem aqui, que ganham votos aqui, que não conhece nem a cor da porta da catedral, qual é a cor do portão do Palácio Cristal. O cara vai no Google, vai tentar abrir lá no Google Maps, mas pode até adivinhar, mas não vai saber com raiz, né? Nunca empinou uma pipa aqui na cidade. Eu estou falando de Hélio Secco. Seja bem-vindo ao programa Política de Perto aqui, junto comigo, Eduardo Moreira, e representando Petrópolis para o mundo aí, se Deus permitir, pré-candidato ao Senado. Tudo bem, Hélio? Tudo bom, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Voltar à terrinha é sempre bom, eu venho com frequência, porque meu pai ainda mora aqui, meus sogros moram aqui, apesar de eu morar no Rio Capital há algum tempo, sempre conectado e frequentando a região, ouvindo as pessoas, sabendo as demandas, e vamos poder falar um pouco sobre isso aqui nesse programa. É isso aí, eu queria que você falasse um pouquinho, você é petropolitano, conta um pouquinho da sua história pessoal e familiar. Eu sou nascido e criado no Quitandinha, sou cria do Quitandinha, brinquei muito ali em volta daquele lago, joguei bola no gramado, pesquei no lago. Hoje em dia é até estranho, né, falar disso, porque a gente tem um SESC administrando ali que impede esse tipo o peixe a gente só vê na churrascaria lá. Exatamente. Naquele laguinho deles lá. E ali vivi muitos bons momentos, tenho excelentes memórias, fiz amigos ali, todo aquele entorno. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Venezuela, para quem é do Quitandinha sabe o que eu estou falando. É isso aí, gente. É importante quem não é da cidade aqui, que a gente está na internet, no Instagram aí, as cidades, os países que ele está falando são ruas aqui em Petrópolis, aí no Quitandinha. Regiões do Quitandinha, subindo ali a Getúlio Vargas em direção a James, já morei em diferentes localidades ali. E o dia que eu voltar a residir aqui, estando constantemente na cidade, é onde eu pretendo ficar. Eu gosto muito do Quitandinha, tenho ótimas memórias ali. Aliás, a minha família, já desde a geração do meu pai e da minha tia, são ali fruto do Quitandinha, né? Você é casado, Hélio? Sou casado. Tenho 3 anos de casado, casei em Petrópolis, inclusive. Ah, que bacana. Casamos ali perto da Ponte Branca, no Samambaia. Ah, Samambaia ali, puta. Ali é um lugar bonito. Ali perto de onde está construindo um condomínio agora, Península. A gente casou numa casa ali, de festa. Enfim, o que eu posso te dizer é que eu fiz... Biologia. Fiz 3 colégios aqui em Petrópolis. Eu estudei no Instituto Social São José, estudei no Aplicação, estudei no Alaor, né? A maior parte... Alaor, pô. Colégio Alaor, ali na Queller. Bacana. E a maior parte da minha vida foi no Instituto Social São José, ali na Ipiranga, e onde fiz grandes amigos, que não por acaso são meus melhores amigos até hoje, apesar de alguns já não estarem em Petrópolis, né? Eu diria que metade ainda está por aqui, metade está rodando por aí. Mas todos frequentam. A gente, pelo menos 1, 2 vezes no ano, se reencontra aqui em Petrópolis. Aquela coisa de Natal, Ano Novo, é o point para a gente se encontrar, seja no D'Angelo, na casa do Alemão,
na Praça da Matar Liberdade, enfim, vocês sabem, o petropolitano sabe que é na avenida onde as coisas acontecem, né? Então, a gente sempre marca esses pontos de reencontro aí, e é um prazer voltar. Depois eu saí muito cedo, eu com 16 para 17 anos já saí, e fui fazer faculdade em Campos de Goytacazes, lá na UENF, Estadual do Norte Fluminense, onde eu fiz Ciências Biológicas, como você citou. Depois eu vim a fazer uma segunda graduação em Gestão Pública em Petrópolis, mas isso foi mais recentemente no Senac, ali perto do Palácio de Cristal. Mas por hobby, por curiosidade, já a minha veia política pulsante, né? Mas fui fazer graduação muito cedo lá em Campos, e aí a vida profissional foi me levando por caminhos, mestrado, doutorado, trabalhando em diferentes empresas, depois abrindo meu próprio negócio, me fizeram transitar por muitos lugares diferentes, Norte Fluminense, Noroeste Fluminense, região dos Lagos. Bem o interior, né? Rodei bastante o interior. O mestrado eu cheguei a ficar um tempinho em Minas Gerais, onde eu fiz Federal de Lavras, mas no doutorado voltei para fazer o FRJ. A minha empresa, ela tem um escritório original aqui em Petrópolis, no centro, mas a gente tem base expandida lá na região Norte Fluminense, em Macaé. Até recentemente em Macaé, depois a gente foi para Rio das Ostras. Mas, enfim, aquela região ali, porque é uma região também muito profícua em termos de potencial de crescimento, muitos empreendimentos de infraestrutura para sair. E como eu atuo na área de licenciamento ambiental, a gente contribui para os empreendimentos cumprirem as exigências, as licenças ambientais, se tornando mais sustentáveis possíveis e se viabilizando economicamente, gerando emprego e renda, né? Sempre foi o mote da empresa. A pessoa às vezes acha que o cara é biólogo, é profissional da área ambiental, é abraçador de árvore, né? E você está numa área que, se o Rio tivesse estudado, dado mais oportunidade a empresas como a sua, a Barra da Tijuca não estaria com tantos problemas hoje, né? Eu acho que a Barra da Tijuca ela tem bons exemplos de crescimento ordenado, planejado, mas também tem péssimos exemplos, um do lado do outro, né? Que poderiam ter sido evitados. Muitas vias de transporte deveriam ter sido não só projetadas como foram, mas efetivadas enquanto obra, e não saiu do papel várias vias, e inclusive as hidrovias, né, que só agora se debate o potencial de utilizar ali o complexo lagunar do Camorim, Tijuca, Jacarepaguá, para realmente transitar ali. Seria fantástico, né? Seria fantástico. Rio das Pedras, Muzema, conectando com Península, Barra Shopping, Jardim Oceânico, enfim. Então a Barra é um exemplo de como poderia ter sido um case, né, um portfólio espetacular de Eles cidade. imitaram tanto Miami, esqueceram dessa parte fluvial. Né? Pois é, então, eles, se tivessem imitado Miami à risca, talvez tivessem feito melhor algumas coisas, como, por exemplo, a preservação dos mangues que você falou, consequentemente possibilitando a navegabilidade das hidrovias. E hoje a gente vê muito assoreamento, tem um problema de saneamento crônico, né, que a gente teve um déficit histórico em função da ineficiência da SEDAI, Companhia Pública de Água e Esgoto, que não avançou com a rede de coleta de esgoto e menos ainda com tratamento. Então, você tem ali um déficit histórico que tem despejo de toneladas de esgoto in natura. Né? Aproveitando esse gancho que nós estamos conversando, nós temos aí, você vê aprovado no Senado, Marco Legal do Saneamento. Você não acha que isso aí é conversa para boi dormir? Porque hoje o Brasil está sitiado pelas águas, né? Água do Imperador, água de Friburgo, água de Niterói, água não sei o quê, água não sei o quê. Chegamos ao ponto de dizer que o cara falou assim, você acha que água é só da natureza? A água tem que se pagar para beber. Então, nós temos um problema sério com esse negócio de saneamento e também a água. Porque hoje, você pode ter uma nascente na sua casa, quem sabe disso, nem o que é cobrado da sua nascente, do solo, né? Como é que você enxerga isso aí? Me permita discordar, Eduardo. Eu acho o seguinte, esse papo que muitas vezes é vendido e comprado facilmente pelas pessoas, que eu considero uma conversa populista, de que a água é pública, é um bem universal, que não pode ser privatizada, que é um absurdo. A gente não paga para beber água. Se você tiver uma fonte de água natural na sua casa, em Petrópolis a gente tem várias propriedades que tem esse caso, né? Esse caso se aplica,
você pode consumir à vontade, consumo próprio. Agora, se você estiver interligado a uma rede de distribuição de água, uma rede de coleta e tratamento de esgoto, aí você vai pagar uma tarifa, você vai pagar uma taxa. Você não paga para beber água, você paga para acessar a água, porque a maioria das propriedades, a despeito desses exemplos que Petrópolis tem mais numerosamente do que outros lugares, a maioria dos domicílios não tem acesso à água na sua própria propriedade. Isso é um fato. Então você precisa ter de rede de distribuição dessa água, rede de coleta para levar até as estações de tratamento de esgoto. Essa estrutura, essa infraestrutura de saneamento é caro, é complexo de ser feito, são obras subterrâneas, são obras que causam uma série de transtornos que precisam ser bem pensados na cidade para serem realizadas. E no final do dia isso custa dinheiro. Isso é engenharia, isso é obra, isso é mão de obra. E por isso a gente tem que pagar taxas para que a gente tenha a universalidade do serviço de saneamento. Saneamento, o nome já diz, saneamento é básico. Saneamento básico é um princípio basal para a qualidade de vida de qualquer pessoa. Mas você concorda que esse projeto feito para 2033, né? 2033. Você acha que até lá a gente vai avançar tanto? Eu acho que hoje o Brasil tem 35% só de saneados. Né? Não. A gente tem... Um pouco mais? A gente tem aproximadamente metade do país com tratamento, perto de 50%. Mas eu posso trazer um recorte para o estado do Rio, que é muito interessante. A SEDAI teve o monopólio estatal do serviço durante décadas. E por mais que a conta fosse mais barata, é um fato eu lembrar aqui, que se pagava a conta. E se você não pagasse, você negativava o seu nome. Dívida ativa. Isso. Dívida ativa. Era como a luz, né? Era assim como a luz, que sempre foi, durante muito tempo, privado. Então, mesmo sendo estatal, sendo supostamente público, se pagava. Isso. Ainda que a taxa fosse menor, eu reconheço. Mas todo mundo pagava, todo mundo era cobrado direitinho. E cortado também. Só que a gente está falando aqui de algo que era recorrente para muitas pessoas. Aqui no caso de Petrópolis foi inovadora na época, foi no início dos anos 2000 que se tornou concessão privada com a Águas do Imperador. Mas até o início dos anos 2000 era comum você ter alguns momentos de falta de fornecimento de água em alguns bairros. Bairros mais próximos de nascente, de águas abundantes, não. Mas em algumas regiões se tinha problema de fornecimento de água em alguns momentos de estiagem, né, épocas de estiagem. Isso não existe mais. Quando secava as fontes, né? Isso não existe mais. Isso nunca mais aconteceu na cidade desde a concessão privada. E Petrópolis tem um dos melhores indicadores do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil, mas principalmente do estado do Rio de Janeiro, de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Por quê? Porque foi um dos primeiros, assim como Niterói, também foi uma das cidades precursoras, a ter concessão privada, realizando esse serviço dentro das balizas contratuais estabelecidas e fiscalizadas pelo poder público. Muitas das vezes a fiscalização do poder público é ineficiente. Por quê? Porque a agência regulamentadora e fiscalizadora não cumpre o seu papel de fazer o contrato ser cumprido. E se não for cumprido, multa 1, 2, 3 vezes, na quarta extingue o contrato e a empresa é penalizada sem poder concorrer em outros certames futuros. Que é o que acontece aqui em Petrópolis. Nós éramos para estar bem mais avançado no saneamento. Estamos Petrópolis aí com 20 avançou. anos Qual o problema? Contrato. Petrópolis avançou muito nos primeiros anos de concessão, nos primeiros 10 anos de concessão. E estabilizou. Hoje a manutenção é aquém do que se deseja e a expansão, porque Petrópolis continua crescendo e o ritmo de aumento da rede, na rua ainda, aumento da rede não acompanhou o crescimento de Petrópolis. Mas ainda assim, para a média estadual, Petrópolis é bem acima da média. E aí, voltando para a SEDAI. E voltando para o marco de 33. Isso, décadas de monopólio estatal, contas sendo cobradas e no momento que entram as concessões por causa do marco legal do saneamento, você tinha 40% da população fluminense, que são 17 milhões de pessoas aproximadamente, 40% com coleta e tratamento de esgoto. O que quer dizer que aproximadamente 10, 11 milhões de pessoas, é muita gente, 10, 11 milhões de pessoas, não tem esgoto tratado num estado
que se encontra na região sudeste, que já teve a capital do Brasil. E a segunda maior colhedora de royalties Então, de gás. quer dizer, os dados mostram, não sou eu que estou falando, os dados mostram que décadas de monopólio estatal, por N motivos que você pode aqui discorrer sobre, falta de investimento público, os cofres públicos abalados e a prioridade não era a obra de saneamento, cabide político de emprego na própria SEDAI. A gente pode discutir aqui os motivos, mas é um fato que décadas de monopólio estatal fizeram condenar 10, 11 milhões de pessoas a continuar pisando na latrina, na porta de casa, para ir e vir do trabalho, para levar a criança no colégio e voltar para casa. Isso é um fato, não sou eu que estou dizendo. Aí entram as concessões depois do Marco Legal do Saneamento, que foi feito no governo Bolsonaro em 2021. Tá? Nesse momento, o que o Marco prevê? Ele não obriga a ser privado, ele só diz que, para ter um serviço dessa natureza, incluindo se for um serviço público promovido por uma empresa estatal, tem que ter edital de concorrência. Se a empresa pública se mostra mais competitiva com preço e com demonstração de capacidade técnica, ou seja, menor preço e maior capacidade técnica, ela pode ganhar o certame e prover esse serviço. Não é, o Marco ele não prevê que tem que ser privado, ele prevê que tem que ter edital, que tem que ter contrato, que tem que ter tempo de prestação de serviço. Planejamento, tudo certinho. Só isso. E aí, num edital de concorrência, pode ganhar uma pública, pode ganhar uma privada. Acontece que normalmente a privada ganha. Por que ganha? Porque consegue ter melhor preço e consegue ter mais capacidade técnica comprovada. Porque o custo é menor, né? E aí, por incrível que pareça, a comparação é injusta. Parece que eu estou aqui advogando só pelo empresário, pelo privado. Não, mas a comparação é injusta. O pessoal está comparando uma SEDAI que não entregava um serviço e que se pagava a conta mais barata, mas você paga menos para não ter, ou para ter só em certos momentos. Basicão. E aí você passa a ter uma conta maior, e é verdade, ficou mais cara, mas que tem um serviço a maior parte do tempo, ainda que com ineficiências pontuais, mas que comparado ao que era antes, é muito melhor, porque você não fica sem água, você não fica sem esgoto, e por mais que você tenha, por exemplo, dificuldades de cobrança indevida e você recorre e a ouvidoria não te responde, e aí você pode eventualmente ter dor de cabeça com a concessionária. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Não acontece. Mas com muita... ainda assim, é muito melhor do que a ineficiência da SEDAI. E aí o cara está comparando só o valor da conta. Aí fala, pô, ficou muito mais caro e eu não vejo essa melhoria. Mas o cara que não tinha o serviço passa a ter. E esse você não está vendo. Isso está embutido, inclusive, em tarifa social. Parte da conta que todo mundo paga serve para expandir a rede onde a pessoa pobre, a pessoa que tem muita dificuldade, não teria essa rede de fornecimento de água encanada e de coleta para tratamento de esgoto, e ela passa a ter porque todo mundo está pagando um pouco a mais na tarifa. Então são coisas que, apesar de ser muito técnico, precisa ser dito, porque... porque é um assunto que não é muito popular, né? Exato, precisa ser justo na análise. A sua análise aí é tipo assim, eu fiz uma pergunta, fui por um caminho que é o popularzão, vamos dizer. Você está demonstrando aí, pela análise técnica, que é sua área de conhecimento, que a realidade hoje, se tá ruim, podia ser pior. Muito pior, imagina. Mas pode melhorar. Mas claro, pode melhorar. Não, tem que melhorar. E para isso tem que ter a cobrança do contrato, que está previsto nos marcos contratuais, por parte de um poder público. Aí eu te pergunto... Sem cabide político de emprego, perdão. Mas para concluir, só a comparação. Depois que publica o Marco Legal de Saneamento e entram concessionárias privadas, coisa que Petrópolis nem precisou do Marco Legal de Saneamento, assim como Niterói, porque já fizeram no início dos anos 2000, mas a maior parte do estado do Rio não tinha. Quando o Marco Legal é publicado, há um incentivo a ter concorrência. As empresas mandam preço, concorrem em editais e ganham, e especialmente no caso da SEDAI do estado do Rio de Janeiro, da capital do Grande Rio, que existiam blocos de algumas regiões do Rio que eram SEDAI e passaram a ser operação das concessionárias privadas. Elas entraram e em 3 anos e meio, isso também é um dado concreto que eu vou lhe trazer aqui, só nesses lugares que são bem adensados, né, tem uma população bem concentrada, com o avanço que fizeram nessas regiões, com a entrada da Águas do Rio, com a entrada da Iguá, que pegaram as regiões do Rio, que era a SEDAI,
A população do estado do Rio, que passou a ter coleta e tratamento de esgoto, saiu de 40% que eu já citei antes para 54%. Só que eu subi 14% em 3 anos e meio de concessão privada no lugar onde antes só tinha SEDAI. Em décadas de monopólio da SEDAI, eu não consegui passar de 40%. É importante dizer isso. Nós estamos descondenando pessoas que estavam condenadas a viver pisando na latrina. E eu vi isso quando eu fui candidato a vice-governador do Rio de Janeiro. Eu pisei em lugares, eu vi realidades muito difíceis, coisa que me levava a deitar a cabeça no travesseiro à noite na hora de dormir e perder meu sono pensando, se eu for eleito vice-governador, eu sei que não vai ter como atender todas essas demandas simultaneamente em 4 anos de governo. Você falou uma coisa aqui, rapaz, que me remeteu por esse ônus histórico. A não dormir eu fui fazer um evento político, na época da criança, eu fui num bairro aqui que eu não vou nem citar, onde eu vi casinha, onde o banheiro fora da casa, em Petrópolis. Eu não acreditei, cara. Eu saí de lá dessa comunidade numa tristeza, né? Às vezes a gente reclama que nosso banheiro, nosso vaso entupiu, não é nada em relação ao cara que tem que ir na chuva, no sol, para ir num banheirinho no meio do mato. Quer dizer, aquilo ali como cidadão, me senti tão triste. Se não te comove, deve ter alguma coisa errada com você. Não é né? verdade? Como é que pode a gente no Brasil ter isso ainda, cara? Com tanta riqueza, né? Tanto royalties. E digo mais, Petrópolis ainda tem um outro problema que está associado também a isso, direto ou indiretamente, que é Petrópolis vem sofrendo um processo de muitas invasões em áreas de risco, em áreas indevidas. Essas invasões não só colocam em risco a vida de quem vai lá morar precariamente, como também aumenta o déficit por infraestrutura urbana. Tanto do ponto de vista de urbanismo mesmo, calçamento, arruamento, iluminação, segurança, que é o básico de uma área urbana, como também de infraestrutura de saneamento, porque são domicílios novos não cadastrados que a rede não está chegando. E não chega, não tem... E sem regularização fundiária, sem isso... E o cara puxa água do não sei aonde, né? Agora... Em Petrópolis é muito fácil puxar água de córrego, né? Exatamente. Hélio, você está dando um passo, você foi candidato a vice-governador e agora vem como senador. O senador, para o Estado, tem uma importância, assim, de suma importância. Né? Os nossos últimos senadores, que me falam é um jogador de futebol e o outro, pouco se lembram quem são os senadores do Rio de Janeiro. Né? É um passo político de uma responsabilidade que você tem uma demanda para um Estado que tem os últimos 5 governadores. 6 já, né? Agora, com a inegibilidade do Castro. Então, 6... Se você considerar preso, afastado ou empichado, são 6. 6 governadores com problema político. Deputados, vereador, não tem nada público, político, que não tenha problema com a PF, ou que está respondendo, ou que está enjaulado. O governador no Rio Como é que você enxerga a política no Rio de Janeiro com tanto maus exemplos que nós temos aí? Eu enxergo que a gente tem um problema na política nacional de forma geral, que os políticos, isso infelizmente é um fato que a gente precisa deixar público, assim. Político não foi inventado, político não é um personagem que está fingindo ser alguém que... Não, político foi eleito. Político é reflexo de uma sociedade. Se o cara foi eleito deputado estadual, federal, senador, o que quer que seja, é porque uma sociedade, em sua maior parcela, no caso dos deputados, senadores, principalmente deputado, é uma parcela menor, no caso de prefeito, governador, presidente, principalmente, é o majoritário, senador também é majoritário, mas você está representando uma parte dessa população. Isso. E a população escolheu ser representada por aquele político. Então, assim, há uma responsabilidade de quem colocou eles lá. E eu sempre digo que a política fluminense, a política do Estado do Rio, especialmente, ela tem um nível até pior do que a média da política nacional. Por quê? E aí o meu diagnóstico, você de repente pode não concordar, mas o meu diagnóstico é porque os setores da sociedade fluminense que são capazes de formar opinião
em grande escala, de reverberar para o restante da sociedade, que são mídia, né, a imprensa de forma geral, empresariado, igrejas das diferentes matrizes religiosas e aqueles políticos que são, de fato, preparados intelectualmente, culturalmente para exercer função pública, eles entendem, essa é a impressão que eu tenho, que eles entendem que a política fluminense é assim mesmo, que ganha... A lei do Gerson. É assim, não tem tu, vai tu mesmo, vale o mal menor, o menos pior, o rouba mais faz é tolerável, o malandro, bom malandro é tolerável. Então, assim, a gente meio que normalizou o absurdo. É uma frase que eu uso muito na minha pré-campanha. Chega de normalizar o absurdo. E eu acho que a política fluminense se acomodou nesse sentido. Os setores que podem ter um levante, mobilizar a sociedade, se acomodaram. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, no Espírito Santo, que há 20 anos atrás estava em situação mais caótica que o estado do Rio de Janeiro se encontra hoje, do ponto de vista fiscal, era um estado quebrado, arruinado financeiramente, e arruinado moralmente, porque não havia segurança pública. Era o estado mais violento da federação. É verdade. Pô, andar em Serra era perigoso. Uma cidade vizinha a Vitória. Vila A grande Velha Vitória ali, tinha índices de violência impressionantes. Inclusive demonstrados por diferentes aspectos. Crime hediondo, tentativa de roubo, assalto, sequestro. Até para passar a 101 aí, Rio Bahia, era um problema ali. Era o caos. O que aconteceu no Espírito Santo e que eu acho que é inspiração para o estado do Rio de Janeiro, tem que ser modelo para o estado do Rio de Janeiro? Eles deram um basta. Eles se reuniram com as diferenças ideológicas, políticas que tinham, minimizaram elas e falaram, olha só, se a gente não fizer nada, não se unir aqui, tacitamente, estrategicamente, nossos filhos, netos, talvez, na melhor das hipóteses, bisnetos, não serão capixabas. Não serão capixabas. A gente vai ter que botar para fora, vai ter que mandar para fora. Não vai dar para continuar aqui. Eles deram um basta, escolheram Paulo Artung independente. O Paulo Artung era o rosto, era a face para liderar o projeto na urna. Mas tinha um time, tinha um grupo enorme por trás dele que transpunha imprensa, política, igreja, empresariado. Então, colocaram ele lá, ele ficou 8 anos, colocou a política fiscal em ordem, ou seja, passou a reduzir cabide político de emprego, enxugar a máquina naquilo que era mais irrelevante, e deu prioridade à educação, saúde e segurança. Aí organizou a casa. 8 anos assim, com uma política austera, buscando o máximo de eficiência possível, concluiu 8 anos, passou para o Casagrande. Você vê, o Artung era PSDB, o Artung PSB, um mais centro-direita, outro mais centro-esquerda. Não interessa se o Casagrande mudou alguma coisa da política educacional, cultural, social. A política fiscal, a política econômica que deu certo, ele manteve em gênero, número e grau. Por quê? Porque ele podia correr risco até de perder a popularidade, de mexer com esse legado do governo Paulo Artung nas urnas. Né? Ele podia perder a popularidade nas urnas. Foi mantido isso por mais 8 anos. Depois veio o Artung de novo. Moral da história. Se trocou governos, mas a política que deu certo, que gerou esse legado, que é uma política principalmente do ponto de vista fiscal e econômico, ela deixou de ser política de governo e passou a ser política de Estado. Então, não interessa o governante de momento. Ela foi um legado que a sociedade capixaba exigiu que fosse mantido. É verdade. E o Estado do Rio tem que se espelhar nisso para sair desse buraco. E sobre o senador, eu falei muita coisa de governador aqui, né? Sobre o senador, eu acho que, para além das discussões que o Senado é responsável constitucionalmente em fazer, que é sabatina de indicado à agência reguladora, a presidente a ministro do STF, eventual ministro de STF que precisa ter processo de impeachment, CPI de Banco Master, de INSS, tem várias coisas que o Senado hoje precisa ser protagonista, mas, para além disso, trazendo um pouco para a questão estadual, o senador ele tem que ser um defensor do Estado do Rio de Janeiro, ele tem que ser um protetor do Estado do Rio de Janeiro no parlamento. Aí eu vou te perguntar, caso eleito, tu já vai para Brasília com pastas de pepino na mão. O Dino pediu vista a um processo onde o royalties dos royalties. E se isso acontecer, o Rio de Janeiro vai tomar um impacto financeiro muito grande. Eu queria saber como é que você enxerga
primeiro pepino, que é um dos mais graves, porque o Rio já tem uma receita boa, acho que mal administrada, né? E se ela encurtar esse lençol, do jeito que nós temos um funcionarismo público, talvez você vê aí o interventor fez uma limpeza, tirou... Desembargador Ricardo Couto. Quase tirou 10 maracanãs de cargo fantasma e cabide exatamente. político. Como é que você enxerga essa parte financeira e gestão? Eu acho que o royalty é indispensável para o futuro do Estado do Rio de Janeiro, e não é só senador, qualquer deputado, independente de partido, tem que lutar com unhas e dentes no parlamento para defender isso, para advogar por isso, para... se houver na mordida que não seja tanto. Articular junto aos assessores do STF, aos assessores dos ministros, explicando a importância, a relevância e a dependência, querendo ou não, do Estado do Rio para com os royalties. Se a gente tiver essa redistribuição colocando para estados que não produzem petróleo, receber royalty e desmamando o Estado do Rio, inclusive sem passar por um período de desmame, né, vai ser abrupto isso, a gente quebra o Estado do Rio de Janeiro, a gente quebra o funcionalismo público, a gente quebra os aposentados e pensionistas, a gente quebra o Estado do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que o royalty é mal aproveitado, que a gestão pública faz mau uso dele. São coisas diferentes. E por isso, além de advogar, além de defender para que se mantenha a distribuição dos royalties como ela é hoje, porque quem tem as responsabilidades de ter exploração de petróleo e gás no seu território é o Estado do Rio de Janeiro. Tanto os prós quanto os contras. Quais são os prós? A receita dos royalties. Explica um pouquinho, porque muitos populares, dizer, o povão, eles não entendem qual é o percentual, porque todo país tem uma riqueza e ela é subdividida para o país inteiro, né? Você vê a Arábia, a Venezuela... Não, esquece a Venezuela. É notório você dividir a riqueza pela nação, certo? Porque só está aqui, não fica aqui. A Bahia também é a mesma coisa. Agora estão indo lá para o Amapá, que tem uma bacia imensa. Não, o que acontece é que o Estado do Rio ele já divide parte dos seus royalties. Então, é isso que eu queria saber. Com a União. Você tem, o que eles estão mudando agora... Você tem noção dos percentuais? Assim? O que eles estão querendo mudar agora é o seguinte, a gente manda, se não me falha a memória, 10%, se eu não me engano é 10 ou 15% dos royalties do Estado do Rio de Janeiro para a União. E a União tem a responsabilidade de distribuir para onde é prioritário para o país. E o restante fica com o Estado do Rio dividido proporcionalmente pelos territórios dos municípios Macaé, dentro da bacia de Campos e a Bacia de Santos, porque a Bacia de Santos, apesar de ser o nome de uma cidade de outro estado, tem uma parte da Bacia de Santos que também está no Estado do Rio de Janeiro, né? Inclusive, por exemplo, Saquarema, Maricá, que você citou aí, tem os dois royalties, né, das duas bacias, no caso dessas cidades. Então, o que acontece você vai passar a distribuir toda a fatia do royalties. 90% que nós temos hoje, ela ficaria... Se não me falha a memória, 90% ou 85%. Ficaria ela é do Estado do Rio. Vai ficar com quanto? Vai dividir igualmente entre todos os estados. Esse 90%, vamos supor. Não, todos, 100% passa a ser dividido. Aí o Rio ficaria com o quê? Com 30%? Não, vai ficar com menos que isso. O que acontece a gente tem não só que defender essa receita para o Estado do Rio de Janeiro, porque, como eu estava dizendo, tem os prós e os contras. Quais são os prós? A receita, oportunidade de geração de emprego e renda aqui, né, com a cadeia de negócios ligada a óleo e gás, mas a gente tem os contras, que é, por exemplo, aumento da demanda, aumento da exigência, do grau de exigência para com a infraestrutura das cidades. Vem um monte de gente em busca de oportunidade para o Estado do Rio, isso aconteceu em Macaé, isso aconteceu em Campos, aconteceu em São João da Barra, aconteceu em Itaguaí, aconteceu em várias localidades já do Estado do Rio de Janeiro, e se essas regiões não tiverem oferta de malha urbana para mobilidade, se elas não tiverem oferta de pós-saúde e hospitais para as demandas que passam a ser maiores, se ela não tiver guarda municipal, segurança pública, quer dizer, as cidades vão ficar
cada vez mais demandadas e você não tem receita para dar conta dessa demanda. O royalties, teoricamente, daria conta disso. Igual a Petrópolis, perdeu a receita agora, né, e já balançou. A gente tem um problema já de gestão, porque porra, era um valor, diminuiu, o lençol encurtou, o pé ficou lá de fora, você já começa a ter problema. A gente pode até falar de Petrópolis na sequência. Petrópolis realmente está com os cofres públicos combalidos e tal, tem um legado maldito aí de gestões anteriores, enfim. Mas só para concluir o royalties... Seguindo o royalties. O Petrópolis recebe um royalties do gás. Aqui. Sim, só para concluir, então, não adianta só defender, na minha opinião, aí que eu acho que entra um pouco do papel do parlamentar lá no Senado. Não tem que só defender, articular junto ao STF, aos assessores ali, que mantenham o royalties como ele é hoje para o Estado do Rio. Para além disso, eu acho que a gente também tem que mudar a lógica do uso desse royalties. Na minha opinião, a gente tem que mudar isso legislativamente, né, por meio de leis, que é, hoje você tem uma receita, por exemplo, do pré-sal. Tudo que vem do pré-sal você é obrigado a gastar ou com educação ou com saúde. Engessar essa receita. Está engessado, a receita está engessada. Hoje é assim. E aí o que acontece? Você vai numa cidade como Saquarema, só para pegar um exemplo que a gente já falou aqui, aí o cara tem a cada bairro tem uma escola gigantesca, super bonita, com uma obra chamativa, muitas vezes subutilizada, que não tem uma atividade assim que justifique toda aquela estrutura, e aí você olha o valor da obra, você acha estranho. Então assim, você começa a ter gargalos, para ser bastante elegante aqui na minha fala, polido, você tem gargalos que é o cara usando o royalties do pré-sal, royalties de petróleo, para sair fazendo um monte de escola, o curso técnico, que na verdade não é bem assim. O principal não é o curso, não é a educação, é a obra para fazer aquela estrutura moderníssima. E talvez, quem sabe, superfaturada. Então, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: você pode até engessar uma parte do orçamento para saúde e educação, que eu acho louvável, mas não todo ele. Libera a maior parte para que a cada prefeitura, cada município saiba onde é sua dor, onde é seu calcanhar de Aquiles, para que eles possam... Exato, para que eles possam ter autonomia para gerir isso, mas com o seguinte dispositivo, com o seguinte gatilho. Você estabelece quais são os indicadores mais relevantes para medir qualidade de vida da população, que na minha opinião é saúde, educação, saneamento, podemos colocar segurança, e se não houver melhoria dos indicadores de um ano para o outro, ou a cada 2 anos, por exemplo, você vai reduzindo a receita do royalties daquela cidade. Então você gera uma competitividade, um sistema de incentivo para que a cidade melhore os indicadores que são medidos por órgãos federais, então também tem independência técnica, para não ter viés, não ter contaminação ali de cabide político. Que nós já tivemos no nosso Tribunal de Contas aqui, né? Se não tiver evoluindo, você vai cortando receita. Se continua parado ou piorando, vai chegar um momento que o cara vai parar de receber a receita. A população vai cobrar o cara para fazer. Então é um sistema que beneficia a melhoria da qualidade de vida da população. Eu vou agora, chegamos a um momento de 5 perguntas que eu faço a todos. A gente acabou falando pra caramba dos assuntos anteriores, né? Mas agora vai assim. Sou falador, me desculpe. 5 perguntas, mas você esclareceu coisas até para mim. Muito obrigado. Recebi uma aula aqui hoje. 5 perguntas que eu faço a todos, inclusive até uma pré-candidata a Senado também, a Benedita esteve conosco aqui, e ela respondeu as 5 perguntas. Eu queria, primeiro, você falou em ser senador, e o senador tem uma responsabilidade hoje de fiscalizar e indicar para o Supremo Tribunal hoje, que é uma casa... Fiscalizar o Supremo e sabatinar quem é indicado. Exatamente. Mas na sabatina a gente vê que é tudo feijão com arroz. Normalmente é casa de massagem, salvo a exceção que aconteceu agora com o Jorge Messias. Né? O que acontece? Hoje, no Supremo, é uma casa que poucos querem entrar, pessoas do bem, né? Porque sabe que é uma casa que está popularmente sem moral com a população. Pelo menos as pessoas de bem que olham o Supremo hoje falam, pô, brincadeira, tirando uns ali, o outro,
o negócio está manipulado. A gente vê sistema master aí, INSS, e tem nego lá de dentro envolvido. A justiça vai dizer no futuro aí se é verdade, se é verídico ou não é. Eu só sou da imprensa, eu tenho que fazer a pergunta conforme as pessoas estão acostumadas aqui com os candidatos. O que você acha do Supremo Tribunal hoje, resumindo, para a gente conseguir fazer as 5 perguntas para você? Eu acho que estão manchando a imagem, a reputação, a importância do Supremo Tribunal Federal. Já de muito tempo para cá, que a gente tem ministros que não honram a importância, a envergadura da toga que vestem, que estão na Suprema Corte Brasileira e que, infelizmente, preferem ter holofote, buscar evidência, ter um ego, uma vaidade aflorada e não só se expõem publicamente, revelam conexões, relações, no mínimo suspeitas, com a classe política, de forma assim, totalmente desnudada, e pior que isso, já está evidenciado, já está fartamente divulgado e demonstrado na imprensa que a gente tem ministro do Supremo que tem relação com esquemas de corrupção envolvendo executivo, legislativo e judiciário. O Banco Master que você citou é a prova cabal disso. Você tem a esposa do ministro Alexandre de Moraes com um contrato de 129 milhões de reais de prestação de serviço. Faraônico. Nenhum lugar do mundo... Não existe escritório de advocacia que preste um serviço nessa escala num período de tempo tão curto. Não existe. Isso não é a prática jurídica do mercado jurídico. 129, dos quais mais de 80 já foram medidos e pagos. E o Alexandre de Moraes opinando sobre processos que são do interesse do Banco Master, envolvendo o Banco Master e tudo mais. Você tem parentes do ministro Dias Toffoli, que são responsáveis por um resort no estado do Paraná, que 6 estrelas, que receberam investimentos, recursos, aportes, de um fundo de investimento do Banco Master, via Fabiano Zettel, que era o braço direito assessor do Daniel Vorcaro, ex-CEO do banco. Também estava julgando o caso do Banco Master, até que ficou insustentável o noticiário, demonstrando essas relações espúrias, e ele teve que ser afastado, aí caiu para a relatoria do ministro André Mendonça. Até porque ele pegou o avião para ver uma final... Isso aí é até café pequeno, usar o avião particular, o jato particular do Daniel Vorcaro, assim, já virou o menor dos problemas para ir assistir Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Exatamente. Já virou até o menor dos problemas. E é um absurdo, mas o nível do absurdo é muito maior do que esse. Então, para concluir, é uma casa absolutamente importante para o exercício dos poderes, para o exercício constitucional do Brasil, mas que não honra a importância, a maioria dos ministros que estão lá não honram, e já passou da hora da gente colocar para votação pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que a hora que a gente der o exemplo com o primeiro deles sofrendo consequência dos seus atos, sofrendo consequência das suas decisões suspeitas, espúrias, que margeiam ou dão a entender falta de confiança, credibilidade por questões de corrupção para a população, eu acho que os outros vão começar a se policiar e a gente vai começar a enquadrar novamente o STF para sua caixinha. Então, se eu estivesse lá e se um dia eu estiver, pode ter certeza que, a começar por Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, terá a minha assinatura de pedido de impeachment, porque corrupção não interessa o tamanho, de onde vem, se é direita, se é esquerda, se é judiciário, se é legislativo, se é executivo. Se tem corrupção, a gente precisa combater dia e noite. Senão a gente vai continuar vivendo num país que a impunidade reina e que a gente parece otário, palhaço de sair de casa cedo para trabalhar e voltar à noite, dando suor, enquanto esses caras vivem às custas dos nossos impostos. Bem, a segunda pergunta é referente ao INSS, que depois da Georgina, que nós tivemos uma aula, né, em 1970 e varada 80, veio agora... O aposentão. O careca amigo do Lulinha, da turma toda aí. Como é que você enxerga esse rumbo quase de uma entidade que já tem
problemas de ser funcional daqui a 20 anos ou menos, né, nessa levada que vai aí. Como é que você enxerga isso? A gente está superando, né? Se você colocar os escândalos de corrupção que vieram à tona, fora os que não vieram, né? Porque tem muita coisa que, infelizmente, a gente não consegue, passa desapercebido aí no radar das instituições e tal. Mas se você pegar ali uma linha do tempo, você vem Mensalão, Petrolão, Aposentão e agora Banco Master, né? Isso fora os menores que apareceram ali entre eles. Mas se você pegar essa escala, né, essa linha do tempo, está aumentando a escala, a magnitude da corrupção. As cifras envolvidas, freio, né? Cifras envolvidas estão só aumentando. O Banco Master agora é o auge, é o maior de todos. Afinal de contas é banco, né? Movimenta muitos recursos, muitos fundos. Mas, voltando ao INSS, o escândalo do aposentão. Primeiro, a CPMI do INSS, ela foi bem sucedida, na minha opinião. Ela poderia ser melhor ainda se tivesse continuidade. Infelizmente, o Supremo impediu que houvesse a postergação. Mas até onde ela trabalhou, até onde os trabalhos foram, prendeu, se eu não me engano, quase 30 pessoas, incluindo o careca do INSS, e acelerou o escrutínio, a exposição pública de toda essa maracutaia, a ponto de fazer a própria Polícia Federal andar mais rápido, a própria Justiça, de forma geral, andar mais rápido. Mas o desfeito dela foi horroroso. E aí, eu acho que ela cumpriu um papel muito importante, porque graças a ela tiveram quase 30 presos e a gente viabilizou delações premiadas que mais cedo ou mais tarde a gente vai estar sabendo. E vai entregar a gente graúda aí. Porém, ela poderia ser muito melhor se não tivessem enterrado ela. E por que enterraram? Por que não deixaram continuar? Mesmo com o número de assinaturas necessários de parlamentares pedindo para continuar. Porque o Supremo blindou, escudou, mais uma vez, um poderoso. Quem foi? O filho do presidente Lula. Quando se aproximaram do Lulinha, usufruindo de contratos que o careca do INSS tinha com pessoas próximas dele próprio, com benesses de jatinhos para viagens pagas para a Europa, para países de primeiro mundo, com hotel 5 estrelas, restaurante 5 estrelas. Quando restrearam isso e estavam chegando no Lulinha, obviamente abalou a República atual e as peças foram movidas, os pauzinhos foram mexidos e rapidamente o STF conteu isso. É mais um motivo, mais um caso que ilustra a relação espúria entre o judiciário e o executivo atual. Bacana. Mais um motivo que a gente tem que colocar senadores que tenham independência moral e intelectual lá a partir de 2027, porque caso seja, e eu espero que não, eu apostaria minhas fichas que não vai ser, mas o risco existe, de ter um eventual governo Lula 4, infelizmente, lamentavelmente, ele terá a oportunidade de indicar mais 2 ou 3 ministros do Supremo. A gente já tem um STF muito próximo, com uma relação muito próxima com o governo Lula, você imagina com mais 2 ou 3 indicados lá. Eu tenho mais 5 minutos, estou falando aqui com Hélio Seiko, que é pré-candidato a Senado do Estado do Rio de Janeiro. Você aparece na pesquisa em terceiro, né? Não vou fazer nomes, em terceiro, com a pesquisa que mal andou, você mal caminhou ainda, já aparece em terceiro, já está incomodando a máquina, vamos dizer assim, né? Como é que você enxerga, nós temos 5 minutos para acabar, aproveita que ainda faltam mais 2 perguntas. Tá. Como é que você enxerga a máquina do governo Lula, onde ele prometeu tanto, desde a picanha até o sigilo, onde ele hoje embargou o sigilo dele, da mulher dele, dos projetos, tal. E ontem, sem querer, escapuliu que a Janja gastou mais em viagens pessoais dos projetos políticos pessoais dela do que o próprio presidente nesse ano, 2026. Como é que você enxerga isso? Não tem como eu enxergar diferente do que a maioria da população de bem enxerga, que é uma afronta, é um desrespeito, é um ataque às pessoas que
acordam cedo, como eu já falei, chegam tarde em casa, pagam impostos, correm atrás e acreditam que o suor do seu trabalho, do seu empenho, do seu estudo, vale a pena. Esse é o exemplo, isso ilustra o quanto que o sentimento de injustiça estimula as pessoas a não serem pessoas melhores, porque ela olha para o presidente da República, ela olha para a primeira-dama, um país que já teve a senhora Ruth Cardoso como primeira-dama da República. Olha para Janja e vê a pura ilustração do que é ostentar. É ostentação. É aerojanja para tudo quanto é lado. É banquete, é festa. É tudo lindo, maravilhoso. Ela está sempre linda. É 1 bilhão durante o ano, né? Então, o cartão corporativo do presidente Lula batendo recordes, a Janja virando popstar, passeando para lá e para cá, e tudo isso paga à custa do cidadão. Então, assim, eu acho que, por eu não ser alguém do sistema, eu faço parte do debate público, da política, há alguns anos, mas eu nunca tive cargo, eu nunca fiz parte do sistema, e me indigno do mesmo jeito de alguém que não faz política, que está olhando aqui de fora e vendo essa patifaria acontecer. E eu acho que isso explica um pouco do porquê que eu estou pontuando nas pesquisas lá, logo em abril, maio, né? Porque existe um sentimento de indignação coletiva e que deságua muito, muito em função do demérito dos meus adversários em uma candidatura jovem de renovação que preza por estudo, preza por trabalho, que corre atrás e que é independente moral e intelectualmente para combater corrupção, para endurecer lei penal e fazer segurança pública diminuir a sensação de impunidade também no Brasil, nesse sentido. Então é meio que isso. Acho que é por isso que a gente está apontando terceiro, quarto, quinto, dependendo da pesquisa, variando aí de 2,5% até 5,9%. E eu acho que isso tende a crescer mais adiante. Agora, lá na frente vai ter uma máquina pública federal para concluir, pesada, do presidente Lula e do PT em cima de Benedita. Isso é um fato. Eu vou encarar isso lá na frente. Enfim, vou ter que contar com voto de opinião, com voto ideológico, com voto ético das pessoas que não perderam a capacidade de se indignar para fazer meu nome chegar mais longe. Minha última pergunta, faltando 3 minutos para acabar. Primeiro, eu queria te dizer que você vem num partido que nós não falamos, um partido, como chama? Partido Missão. Missão, Partido Novo, onde você está aparecendo nas pesquisas, isso já é um afronto para... como é que aparece um cara de um partido novo, um cara novo e tal? E a última missão que você tem aí, vou dizer, o que você, olhando para aquela telinha ali, fará, porque há uma renovação de 50% sempre nas últimas eleições para o Senado. As cadeiras lá, 50% esse ano escolhem 2, né? E esse ano escolhem 2. O que você falaria e vai falar para o povo metropolitano e carioca, você assumindo a cadeira da responsabilidade de mais de 2 eleições, né? Você fica 8 anos, né? O Romário, inclusive, vai completar 16 daqui a pouco. Esse o que ele fez por nós? Esse aí eu não renovo meus votos nele. O que você pensa eleito? É muito simples. Eu adoraria aqui poder falar de questões ambientais, questões de ciência e tecnologia, inovação, o próprio saneamento, que a gente já comentou. São pautas importantes da gente falar. E eu tenho formação na área. Mas eu não posso me iludir querendo fazer do debate público, do meu projeto, das minhas propostas, algo diferente do que é mais urgente para o país hoje. E o que é? Combate à corrupção e segurança pública. É sobre isso que o Brasil precisa de um choque de gestão, um choque de ordem, e para isso precisa ter senadores com a envergadura que o Senado Federal exige. O Senado é o único capaz de promover impeachment de ministro, é capaz de promover CPIs importantes para combate à corrupção, no caso do Banco Master. Quem não deixa abrir é o presidente do Senado, e quem elegeu esse presidente do Senado, chamado de Davi Alcolumbre, foi justamente aqueles que hoje se dizem oposição ao Lula e ao PT, que se dizem de direita, mas deram voto à presidência, muitos deles ao próprio Davi Alcolumbre, que não deixa abrir a CPI do Banco Master. E
obviamente, um parlamentar que vai estar sempre em linha com o endurecimento de leis penais. Então, seja do nível de compra de votos, que eu acho que é um câncer no Brasil hoje, precisa ter um endurecimento penal. A gente não, assim, já de cara no início de um eventual início de mandato, podem ter certeza que mínimo de 10 anos de prisão, inexigibilidade, multa alta, vai ter para quem cometer a compra ativa de votos. Endurecimento de leis penais para redução da maioridade penal. O cara é muito homem para estuprar, para esfaquear, para assaltar, para roubar, para sequestrar. Vai ser homem para ir para cadeia. Eu acho que a gente tem que se inspirar em países de primeiro mundo que tem redução de maioridade penal também para 14, 15, 13 anos às vezes. Acho que 14, 15 anos é boa medida. E, obviamente, a gente precisa falar da situação de guerra que a gente vive no estado do Rio de Janeiro. Não tem mais cabimento a gente tolerar crime organizado, narcotraficante, narcoterrorista, que é isso que se trata muitas vezes, tráfico e milícia, dominando território onde o Estado não entra. É, sim, declaração de guerra. E a gente precisa retomar esses territórios energicamente, confrontar, enfrentar energicamente. Fazer o que o Espírito Santo fez, né? E, logicamente, fazer uma UPP 4.0, digamos assim, que não adianta só enfrentar e instalar o posto policial como a UPP fez lá atrás, num primeiro momento bem sucedido, mas não fez a página 2, 3 e 4 que veio adiante, que é instalar braços com a presença do Estado para atividades educativas, sociais, culturais, onde a presença do Estado impede a volta desses criminosos. Então não adianta só fazer pela metade. E, obviamente, para isso a gente precisa de apoio legislativo lá em Brasília. E eu, como senador, estarei completamente consonante, alinhado com essa visão. Hélio Secco, pré-candidato a Senado do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Muito Eduardo. obrigado pela oportunidade. Eu acho que deu para conhecer um petropolitano aí, candidato. Quem sabe, né? A gente tem um candidato eleito ao Senado, imagina, né? Vai ajudar bastante. Eu já fui o primeiro candidato vice-governador petropolitano da história e o homem mais jovem em 2022. E agora vou ser novamente o mais jovem a Senado. Eu pensei que ele ia dizer o mais bonito, aí ia falar. O mais bonito fica por conta da audiência. Hélio, muito obrigado pela simpatia, pela simplicidade. Papai do Céu te ilumina essa sua caminhada aí. Tá obrigado, bom? Eduardo. Você me conquistou. Um abraço, irmão. A gente vai ficando por aqui, Política de Perto, e continue aí na grade da Nova TVI. Sabadão, né? Você curtindo aí na reprise também. Muito obrigado, Papai do Céu ilumine nossa caminhada. Fique com Deus e até a próxima.